Um jogo de aero-hóquei reúne força e velocidade, ambas as grandezas vetoriais. Supomos que o jogador 1 aplicou uma força sobre o disco e ele saiu de seu repouso, desenvolvendo uma velocidade de 30 km por hora. Como podemos definir o movimento do disco? Para que lado ele foi? Ele foi em direção ao gol adversário? É impossível definir o movimento do disco apenas com seu valor numérico. Também é preciso saber em que sentido e em que direção o movimento ocorre. A direção da velocidade é determinada por uma reta tangente à trajetória do movimento, e o sentido é a orientação que o corpo segue essa reta. Para caracterizar o módulo, o sentido e a direção desse movimento é que utilizamos um vetor. Um vetor é representado geometricamente por meio de uma seta, sendo que o comprimento da seta se associa ao seu módulo. O suporte da seta se associa à direção e a ponta determina o sentido do movimento representado. Com a definição de vetor já em nossas cabeças, já podemos responder a pergunta imposta antes do exemplo. Para onde vai o disco? Para a sorte do jogador 1, esse disco vai à direção do gol a 30 km por hora. Gol! 1-0 para o jogador 1. Mas você acha que parou por aí? Grandezas vetoriais e escalares não são diferentes apenas pela forma que são representadas. Nas operações com grandezas vetoriais, também são levados em conta a intensidade, a direção e o sentido. Para mostrar como são feitas as operações, voltaremos com o exemplo do aero-hóquei. O jogador 2 faz uma jogada em que o disco bate na parede da mesa e depois vai em direção ao gol. De onde se iniciou a jogada até onde o disco bateu na parede, o disco percorreu uma distância de 30 centímetros. Da parede até o gol, o disco percorreu uma distância de 40 centímetros. Qual foi o deslocamento resultante? Alguns dirão, obviamente, 70 centímetros, claro. Este resultado estaria certo se, no nosso caso, estivéssemos medindo uma grandeza escalar. Mas deslocamento é uma grandeza vetorial. Além de seu módulo, tem que ser levado em conta também sua direção e seu sentido. O modo de resolver é muito simples. Primeiro, identifica-se a origem do primeiro vetor. No nosso exemplo, de onde o disco partiu, onde ele saiu do seu repouso. Depois, é só identificar a extremidade do segundo vetor, onde o disco encerrou seu movimento. No nosso exemplo, o gol. Unindo esses dois pontos, conseguimos obter um vetor resultante, que através da explicação do teorema de Pitágoras, descobrimos que tem módulo igual a 50 centímetros, de direção vertical com sentido para cima. E é gol do jogador 2. Apita o árbitro, o jogo termina 1-1. Belo jogo dos dois jogadores. Esperemos que depois dessa explicação, vocês que estão assistindo possam responder todas essas perguntas. Mas antes de tudo, temos que deixar bem claro a definição de grandeza. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. O tempo, o peso, a velocidade, o volume e a força são exemplos muito famosos de grandezas físicas. As grandezas físicas podem ser divididas em dois tipos: a grandeza escalar e a grandeza vetorial. A diferença entre esses dois tipos de grandeza está na forma como são determinadas. Grandeza escalar é aquela que precisa somente de um valor numérico e uma unidade para determinar uma grandeza física. Um exemplo é a nossa massa corporal. Grandezas como massa, comprimento e tempo são exemplos de grandeza escalar. Já as grandezas vetoriais necessitam para sua perfeita caracterização de uma representação mais precisa. Assim sendo, elas necessitam, além do valor numérico, que mostra a intensidade de uma representação espacial que determine a direção e o sentido. Aceleração, velocidade e força são exemplos de grandezas vetoriais. O que é vetor? Vetor é a representação matemática feita através de uma seta com o objetivo de indicar a medida que ele representa. É composto o vetor. O vetor é composto por módulo, direção e sentido. Uma curiosidade é que, assim como existem operações matemáticas, temos também as operações com vetores, nas quais analisamos adição, subtração, deslocamento, produto de um número por um vetor, vetor oposto, aceleração e velocidade.
Diversas grandezas físicas são consideradas grandezas vetoriais porque dependem do módulo direção e sentido para serem avaliadas, como a velocidade, o campo elétrico, entre outros.